Vamos então analisar, em primeiro lugar, este período de 43 a 49. Faremos um intervalo depois do segundo período. Deixamos os últimos períodos para o final. Em novembro de 1943, Salazar pronunciou um discurso em que afirma o seguinte: uma palavra traduz o estado de todos os espíritos: inquietação. E apela a uma mobilização para aquilo que ele chama, sintomaticamente, a crise da paz. A crise da paz, uma expressão aparentemente contraditória. Mas porquê a crise da paz? Porque ele sabia que o regime ia atravessar dificuldades depois da derrota das forças do eixo do nazismo e do fascismo. Porquê novembro de 43? É exatamente no verão de 43 e até este período que se dá a inversão da relação de forças na Segunda Guerra Mundial, em que claramente os aliados passam a ter pressão dominante e ofensiva, e em que as forças do eixo passam à defensiva. Reparem, Mussolini tinha caído em julho de 43. E a inversão da relação de forças também a leste, com a queda, com a derrota das forças nazis na Rússia, ocorre também no ano de 43. O que significa que há aqui um acumular de fatores de crise para o regime, uns de caráter externo, outros de caráter interno. De caráter externo, começa a haver a expectativa da vitória dos aliados e, consequentemente, do fim das ditaduras na Europa. Acentuam-se as pressões externas dos ingleses sobre a parte dos Açores, sobre a questão do wolframio, do ponto de vista também interno, isto tem os seus reflexos imediatos. Desde logo o descontentamento, a agitação social generalizada, com as próprias classes médias e o pequeno campesinato, os tentáculos naturais do regime, a sofrerem as consequências da crise económica da guerra, com sintomas evidentes de desagregação interna no regime. Há uma carta de Marcelo Caetano para Salazar, em 43, em que ele fala do receio dos legionários andarem fardados na rua, das deserções que começam a ocorrer nas fileiras da União Nacional, com o relato de testemunhos do género de quadros da União Nacional que não se eximem a desabafar que isto está na última, é o fim. Isto mostra bem a crise psicológica que começa a afetar mesmo os quadros do regime. Evidentemente, Marcelo Caetano invocava estas razões para exigir reformas modernizantes dentro do Estado Novo. Mas outro fator interno importante é o adensamento da incógnita sobre o comportamento do Exército. Porquê? Porque com a guerra tinha sido necessário mobilizar oficiais reservistas, muitos antigos republicanos, não é? Oficiais milicianos, vindos da universidade, onde a oposição começa a ter, de novo, alguma influência, e isso reforçava condições para um putsch militar. Ou para um golpe palaciano, ainda por cima, sendo o Ministro da Defesa germanófilo, como era Santos Costa, e detestado por boa parte dos oficiais superiores do Exército. Terceiro fator interno de crise, a própria reorganização e unificação da oposição antifascista. A reorganização do PCP começa em 1940-41, a reorganização da oposição não comunista ocorre em 42-43, com a criação de dois grupos no espaço socialista, a União Democrática de Adão e Silva e o Núcleo Doutrinário da Ação Socialista de Magalhães Godinho, de António Macedo e outros. Estes dois grupos fundem-se em 43, dezembro de 43, na chamada União Socialista, uma força que é em grande parte dominada por antigos
dirigentes académicos das lutas estudantis de 1927. E é isso que leva à criação do MUNAF, em 43, Movimento de Unidade Nacional Antifascista, que concentra as várias correntes da oposição. O PCP reunira o seu primeiro congresso ilegal em 43 também, onde aprova um relatório do seu funcionário e dirigente clandestino Duarte, pseudónimo de Álvaro Cunhal nesta fase. Relatório este em que se defende uma revolução democrática nacional que se distingue da revolução socialista, que seria algo muito redutor da base de apoio desta revolução que se pretende democrática e nacional, na base da mais ampla unidade antifascista e com vista ao levantamento nacional seguido de uma insurreição popular armada, via esta que se contrapõe à via putschista, que é defendida por correntes mais moderadas da oposição. O MUNAF será então fruto da mediação entre a velha oposição republicana e o Partido Comunista, que não tinham nessa altura pontos, mediação efetuada precisamente pelos novos socialistas, os socialistas que vêm das lutas académicas de 27 e que se agruparam na União Socialista. O MUNAF cria, fundado em março de 43, cria o Conselho Nacional de Unidade Antifascista em dezembro de 43, onde estão personalidades como Bento Jesus Caraça, António Sérgio, Mário de Azevedo Gomes. Bento Jesus Caraça ligado ao Partido Comunista, António Sérgio e Mário de Azevedo Gomes provenientes do grupo da Seara Nova, personalidades da União Socialista, do antigo Partido Socialista que tinha praticamente desaparecido em 1933, ano do seu último congresso, do antigo Partido Republicano Português, da maçonaria, do Partido Republicano da Esquerda Democrática, também do último ano da Primeira República, personalidades da Confederação Geral do Trabalho, de tendência anarco-sindicalista, e este Conselho Nacional de Unidade Antifascista cria ou elege uma comissão política e uma comissão executiva. Esta unidade interna do Conselho Nacional de Unidade Antifascista do MUNAF será uma unidade, apesar de tudo, sempre precária e frágil, até porque os militares republicanos não abandonavam as suas pretensões à organização de um golpe militar, contrariado a estratégia do levantamento nacional do Partido Comunista. Mesmo assim, o MUNAF consegue, em julho de 44, na segunda reunião do seu Conselho de Unidade Nacional Antifascista, aprovar um programa comum, o programa do que seria o governo provisório criado após o derrube da ditadura, que eles consideraram na altura previsível face ao desenlace também previsível da Segunda Guerra Mundial. E esse programa do governo provisório é um programa muito interessante de que eu tenho um exemplar na altura clandestino, naquelas folhinhas de papel bíblia. Procurei fotocopiar para o vosso dossiê, mas infelizmente não se conseguiu nenhuma fotocópia elegível. Como vocês veem, isto era editado no mesmo tipo de folhas do Avante, em papel bíblia. É um exemplar verdadeiramente precioso, que me chegou às mãos já não sei como. De 43, não é? De 44. 43 é o ano da fundação do MUNAF, 44 é o ano da aprovação, em julho, deste programa. Sinteticamente, releio-vos o título, já vos dá uma ideia de cada parte do programa. Primeiro, o governo provisório destruirá a ordem fascista. Segundo, o governo provisório instaurará uma ordem democrática. Terceiro, melhorará as condições de vida do povo português. Quarto, fará pagar quem pode pagar, democratizará o crédito de instituições bancárias. Quinto, defenderá e desenvolverá a instrução e a cultura. Sexto, dignificará e barateará a justiça. Sétimo, organizará a defesa da nação.
Oitavo, defenderá a unidade de Portugal com as colónias. Estamos ainda muito longe do movimento independentista dos anos 50 e 60. A oposição estará, aliás, sempre muitíssimo moderada no que diz respeito à questão colonial. Só depois do marcelismo é que a oposição implode e começará a defender a autodeterminação e a independência das colónias. Nono, o governo provisório colocará Portugal ao lado das Nações Unidas, que se previa renascerem depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Como vê, é um programa que não se limita às tradicionais reivindicações apenas das liberdades, dos direitos, liberdades e garantias, tem também uma preocupação no domínio económico e no domínio social, um programa já bastante avançado para aquilo que era habitual até aos anos 40. E simultaneamente, e por influência do Partido Comunista, o MUNAF criará também os GACs. O que são os GACs? São grupos de ação e combate antifascistas que estariam prontos a pegarem armas para a eventualidade, então, do derrubo violento da ditadura. E publicará também um boletim intitulado Libertação Nacional. E assim chegamos ao fim da Segunda Guerra Mundial, 8 de maio de 1945. Quando se conhece em Portugal a rendição do governo alemão, já depois do suicídio de Hitler no seu bunker de Berlim, explode espontaneamente uma enorme manifestação de massas que vai vitoriar essa vitória, vai regozijar-se com a vitória dos aliados e com a derrota do nazismo e da Alemanha. Isto já depois da libertação da Itália consumada em 25 de Abril, outro 25 de Abril importante, neste caso de 45. E, naturalmente, Salazar vai ter que adaptar o regime à nova realidade emergente da vitória dos aliados, do fim da guerra, vai ter que gerir aquilo que ele premonitoriamente tinha designado como a crise da paz. Em 44, aliás, Salazar já tinha, de alguma maneira, iniciado essa preparação para o pós-guerra, mas de uma forma muito curiosa, fazendo uma remodelação de sentido conservador e ainda mais direitista dentro do governo. Embora convidando Marcelo Caetano para uma pasta inócua como era o Ministério das Colónias, mas procurando reforçar o aparelho repressivo, procurando, afinal de contas, defender com a máxima força o essencial para mais tarde, controladamente, ceder no ocidental. Aliás, muito bem analisa o meu colega Fernando Rosas na sua História de Portugal, no volume 7 da História coordenada pelo professor Matoso. E assim, quando se dá o fim da guerra, com a grande manifestação pró-aliados do próprio dia 8 de maio, e com a que segue, aliás, não convém esquecer isso, uma manifestação pró-Salazar, poucos dias depois, a 19 de maio, para agradecer a Salazar ter evitado que Portugal fosse vítima da Segunda Guerra Mundial, ter garantido a neutralidade do país e a sua não invasão. O governo começa a organizar o recuo no acessório. E o que foi o recuo no acessório? Foi, desde logo,
uma amnistia parcial para os crimes políticos, com a libertação de alguns presos políticos. Foi a antecipação da revisão constitucional e a aprovação de uma nova lei eleitoral, com o aumento do número de deputados a eleger para a Assembleia Nacional, de 90 para 120, com a criação de círculos distritais, em substituição do único círculo nacional existente até então, com o aumento das competências legislativas da Assembleia Nacional, portanto, em detrimento do Governo aqui, e, sobretudo, com a dissolução da Assembleia Nacional, um ano antes das eleições que estavam previstas para 46, as legislaturas eram de 4 anos, como são ainda hoje, e a última Assembleia Nacional tinha sido eleita em novembro de 42. Só haveria, em princípio, eleições em novembro de 46. Salazar antecipa as eleições para novembro de 45, dissolvendo, então, a Assembleia Nacional em agosto de 45 e prometendo, no discurso em que anuncia essa dissolução, eleições tão livres como na livre Inglaterra. Essa é uma frase de Salazar, que criou, evidentemente, imediatamente, grandes expectativas na oposição como cálculo. E o certo é que, imediatamente, a oposição se começa a preparar, sendo que em 7 de outubro, novo discurso de Salazar, anuncia novas e mais latas concessões políticas. Salazar admite candidatos da oposição nas listas da União Nacional ou em listas próprias com, entre aspas, liberdade suficiente. Expressão sempre ambígua, não é? Liberdade suficiente. E desde que esses candidatos ou essas listas próprias da oposição se dispam do seu facciosismo, se o têm, estou a citar Salazar, se dispam do seu facciosismo, se o têm, do seu espírito de partido, se o conservam. Portanto, dá com uma mão o que tira com a outra. Logo, a oposição só podia apresentar-se no quadro, afinal de contas, dos princípios político-constitucionais do próprio regime. E depois termina desta forma sibilina, que levou a criar falsas expectativas, naturalmente, também no seio da oposição. E porque somos da opinião de que não se pode governar contra a vontade persistente de um povo, este dirá se deve mudar-se de sistema. Mas o povo dirá se deve mudar de sistema. Extraordinário. Bom, é evidente que na estratégia de Salazar as eleições visavam, sobretudo, reforçar a legitimidade do regime, sobretudo no plano internacional, dando uma aparência de legitimidade democrática face às potências aliadas de países democráticos vencedores da guerra,